Neemias capítulo 13, versículo número 23 ao 26, que diz: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdotita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei algum deles e lhe arranquei os cabelos. E eu fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou, repita comigo, não pecou. Não pecou. Nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas, repita comigo, o fizeram pecar. E você diz amém. Tomai assento aquele que está em pé. Irmãos, queridos amados do Senhor, essa palavra que ora fazemos menção está se falando da vida de Neemias. Acredito eu que toda a igreja conhece a sua vida, conhece a sua história, conhece o seu nascimento, conhece o seu projeto. Só que todo final tem um começo, todo fim tem um princípio. E este capítulo que ora nós fazemos menção vai nos revelar de forma clara quando tudo começou, vai nos revelar de forma precisa quando tudo iniciou. A Bíblia diz no mesmo livro, no mesmo, seu capítulo 13, que certa feita, Neemias reunido todo o povo, tendo Neemias reunido os sacerdotes, tendo Neemias reunido os levitas, a Bíblia diz que Neemias o levantou para cada um em seu encargo. Neemias, como estava regendo um grupo, como estava como líder e dirigente deste povo, Neemias levantou este povo com o intuito de adorar ao Senhor, com o intuito e o papel de atribuir graças ao Senhor, com o intuito e com o papel de bendizer ao Senhor. É interessante que quando Neemias escolhe os levitas e sacerdotes para o seu encargo, Neemias também vai separar e nomear cada um para a sua função. O levita tinha a função de carregar a arca, como sacerdote para preparar o holocausto. Neemias se encarregou de escolher e designar cada um para o seu papel e para o seu ofício específico. Só que enquanto Neemias está escolhendo, está atribuindo, está nomeando alguns para o ofício do Senhor, Neemias não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Neemias recebeu um convite para estar falando a respeito da palavra do Senhor. No capítulo 13, Neemias abre a Bíblia como nós no início do culto fazemos de costume. Só que aquilo que Neemias vai ler é aquilo que está escrito no livro de Êxodo, seu capítulo 13, seu versículo 17. Que certa feita o Senhor aparecendo a Moisés, o Senhor deu uma promessa, o Senhor deu uma palavra de vitória, o Senhor deu uma palavra de precisão. A Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés que ele mesmo ia tirar o povo do Egito, e este mesmo povo ia subir
para alcançar, habitar e possuir a terra dos heveus, dos cananeus, dos amorreus e de toda a nação pagã. Neemias expressa este livro, Neemias expressa este capítulo, Neemias expressa esta leitura. Só que enquanto Neemias está lendo, há um sacerdote chamado Eliabe, bispo de Leusa, que diante de Deus não estava agradando mais como antes. Um sacerdote que fazia segundo a sua vontade, um sacerdote que fazia segundo os teus desejos, um sacerdote que já não fazia mais os preceitos do Senhor. A Bíblia vai dizer que certa feita, caminhando ele vai se deparar com o seu parente chamado Tobias. Desde então, enquanto Tobias não estava relacionado, acredito eu, com alguma das suas irmãs, Tobias não era nada, Tobias não tinha intimidade, Tobias não tinha comunhão, Tobias não pertencia à sua linhagem, Tobias não pertencia à sua casa, Tobias não pertencia ao seu sangue. Enquanto Tobias não se envolveu com a família de Eliabe, Tobias não era nada, não poderia dizer que ele tinha ele como parente. Só que a Escritura vai dizer de forma clara, profeta, que Eliabe virou agora parente de Tobias, e por isso ele vai fazer uma besteira. A Bíblia diz que Eliabe, por ser sacerdote, escute isso aqui, por ele ser sacerdote, por estar em uma classe superior aos dos levitas, ele achou então que poderia mandar em tudo, poderia fazer tudo, poderia ditar as regras. A Bíblia diz que Eliabe entrou no templo do Senhor e edificou perto das câmaras uma casa para Tobias. Mas escute isso aqui, quando nós lemos este texto, vamos perceber algo de interessante, que esta palavra câmara significa quarto, significa espaço e lugar, armazenamento para cada coisa. Dentro de um templo tinha e possuía mais de 10 armazenamentos ou câmara, como você quiser ter conhecimento, para armazenamento. Tinha câmara para armazenamento de madeira, câmara para armazenamento de vinho, de azeite, de água, câmaras para armazenamento de pão e câmara para armazenamento de trigo. Dentro do templo do Senhor havia estes tipos de aposento para guardar as coisas do Senhor. Só que Eliabe se aproveitou do cargo, Eliabe se aproveitou do título, Eliabe se aproveitou da fama e resolveu edificar esta câmara diante de Tobias. Mas o que você quer dizer, Paulo? Eu quero dizer que tem pessoas que se aproveitam do que ela é, se aproveita do nome que possui, se aproveita do título que alcançou para fazer coisas que tem desagradado ao Senhor. Tem pessoas que se aproveitam da intimidade que ela imagina que tem para ditar as coisas, dizer como vai louvar, dizer como vai pregar, como vai abrir culto, dizer como vai evangelizar. Ei, você somos atribuídos pela graça do Senhor. Se você alguma coisa, não é por causa de você, mas é por causa de Deus. Se você possui alguma coisa, não é por causa de você, mas é por causa de Deus. Se você tem alguma coisa, não é por causa da sua sabedoria, mas é por causa de Deus. Se você tem algum nome, não é por causa de título, mas é por causa da graça de Deus. A Bíblia vai dizer que Eliabe edifica essas câmaras, mas o interessante é que esta câmara aqui não vai se apresentar neste primeiro texto, não. Desde toda a Bíblia, enquanto existia templo, existia-se câmaras, enquanto existia santuário, existia-se câmaras. Só que esta câmara era para a casa do Senhor, esta câmara era para os utensílios do Deus Altíssimo. Escute,
Só que Eliasabe sabia das histórias de muitos que fizeram e edificaram câmaras e nada aconteceu. Eliasabe sabia a respeito da história desses armazenamentos que os sacerdotes edificaram para as coisas do Senhor. E por fim, o que ele vai fazer? Ele vai edificar uma câmara para o seu primo, para o seu parente, para o seu sangue. Sabe por quê? Porque tudo é fácil quando é do nosso sangue, tudo vai bem quando vai da nossa carne, tudo vai bem quando pertence à nossa família. Mas se você é profeta, não importa se é do sangue, se você é instrumento, não importa se é da família, tem que repreender, tem que entregar o recado, tem que falar o que Deus manda. É interessante isso, que tem pessoas que só repreendem quem é estranho, só repreende quem ele não conhece, só repreende quem não fala bem, só repreende quem não pode nada. Mas se você é profeta, até os de casa você repreende. Se você é instrumento, até a sua esposa você entrega. Eliasabe edifica uma câmara, um armazenamento para Tobias. Eliasabe, por ser sacerdote, sabe muito bem do seu papel, sabe muito bem da sua linhagem, sabe muito bem da sua descendência. Só que por ele ser titular, por ele ser alguma coisa dentro da igreja, ele acha que pode brilhar, ele acha que pode escolher o que ele quer, ele acha que ele quiser tirar, ele acha que ele pode falar o que ele quer. Eliasabe edificou esta câmara para Tobias. Mas sabe o que me chama a atenção, Bispo Ednilson? Que tem pessoas com as mesmas atitudes de Eliasabe. Porque um fez algo, ele também faz. Porque um cometeu, ele também comete. Porque um falou, ele também fala. Porque um faz, ele também faz. Escute isso aqui. Em 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que é isso? Não era Paulo que era imitador do mundo, mas era o mundo que vivia ser imitador de Paulo. Não era Paulo que imitava a justiça do mundo, mas o mundo que tinha que imitar a justiça de Paulo. Não era Paulo que imitava a verdade do mundo, mas era o mundo que devia imitar a verdade de Paulo. Muitas pessoas, por ver outros fazendo, por ver outros praticando, por ver outros no mesmo lugar, por ver outros cometendo, ele acha que cometendo não vai acontecer nada, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Deus está tostando tudo. Tem pessoas que por ele ver outro fazendo festa, ele acha também que está no direito de fazer festa. Tem pessoas que por ver outros falando mal do pastor, ele acha também no direito de falar mal. Tem pessoas que por ver outro falando mal do dízimo pouco do irmão, ele acha também que está no direito de falar. E você não está, não tem direito nenhum de falar nada, sabe por quê? É tudo para ele, e para ele são todas as coisas. É ele que dita, é ele que faz, é ele que julga, é ele que fala. Eliasabe se aproveitou que Neemias não estava em casa. Eliasabe se aproveitou que seu pastor não estava na igreja. Eliasabe se aproveitou que seu líder não estava perto e resolveu dar um quarto ao seu primo, ao seu cunhado Tobias. Só que eu aprendi que tudo que é mal não dura muito tempo. Tudo que está debaixo do pano um dia vai se revelar.
tudo que está começando mal, um dia vai acabar. Eliasabe estava pensando que ele ia ficar afastado de Neemias por muito tempo. Eliasabe estava pensando que Neemias não ia voltar para sua casa. Eliasabe estava pensando que o que ele estava fazendo ninguém estava vendo. Literalmente só que quem é profeta de Deus tem visão. Você pode fazer em casa, mas quando Deus quer revelar, Ele revela. Você pode falar em casa, mas quando Deus quer revelar, Ele revela. Não tem para onde correr, não tem para onde ficar. O pecado cometido diante de Deus sem confessar, Deus revela assim aos seus profetas. Neemias não poderia estar em Jerusalém, mas o seu Espírito estava. Neemias não poderia estar em Jerusalém, mas o seu Deus estava. Neemias não poderia estar em Jerusalém, mas o Senhor estava. Neemias estava distante. Só quem estava na frente de tudo era Eliasabe. E agora, para acabar, chega-se Tobias. Só que enquanto Neemias está longe, Deus entende que aí deve se cumprir o papel de profeta. Na ótica humana, literalmente diante de mim e de você, enquanto a gente estiver enxergando, Deus não pode revelar outras coisas. Deus não revela aquilo que eu e você enxerga, mas aquilo que não temos capacidade de enxergar como o mundo espiritual, Deus se prontifica para revelar. Neemias estava distante. Deus entendia que Neemias não poderia sair da onde está, largar tudo para voltar a Jerusalém, se bem que estava faltando pouco tempo. Só que, mesmo Neemias distante, o Espírito de Deus estava perto. O Espírito de Deus se encarregou e revelou a Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém. Se bem verdade é que o meu e o seu vizinho não pode ver, o meu e o seu parente não pode ver, mas o profeta do Senhor está vendo. Neemias recebe a mensagem e ele volta, literalmente falando, toda pessoa que não conseguiu completar o que ela quis e saiu para fazer, ela não vai voltar alegre. Porque se a gente sai com o objetivo é terminar. Eu imagino Neemias triste, evangelista, pelo meio do caminho, pensando o que aconteceu, o que está acontecendo em Jerusalém, o que está acontecendo na casa de Deus, o que está acontecendo no templo sagrado, o que está acontecendo no santuário do Altíssimo. Neemias vê o meio do caminho preocupado, e quando ele chega, ele vê a casa edificada, o armazenamento edificado e um quartinho para Tobias. Só que enquanto Neemias está observando, nada ele faz. Mas depois a Bíblia vai dizer que Neemias entra com indignação, porque quem tem o Espírito de Deus é assim. Se ele vê o irmão no pecado, ele não aceita. Se ele vê o irmão dentro da sua casa, ele não aceita. Se ele vê o irmão falando mal, ele não deve aceitar. Eu estou falando para quem tem o Espírito de Deus. Ele não se conforma com o pecado, ele não se conforma com o erro, ele não se conforma com a injustiça, ele não se conforma com a mentira. Quem tem o Espírito de Deus é assim, bispa. Nada para ele que não vem da parte de Deus pode dar certo, porque ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é da
dessa terra, mas é de lá de cima. Deixa eu ver quem tem o Espírito Santo. Deixa eu ver, levanta a sua mão e glorifica. Só que tem o Espírito Santo pode glorificar, pode dar glória. Você é profeta do Senhor, você é instrumento santo. Abre a tua boca. Eu acredito assim. Quem tem o Espírito Santo não se conforma com os erros. E sabe o que Neemias vai fazer? Eu acredito que até então, Jesus não vindo, nenhum homem ia fazer isso. Nenhum homem ia ter esta coragem. Nenhum homem ia ter esta garra, esta valentia de fazer o que Neemias fez. Neemias não chegou conversando. Neemias não chegou cantando. Neemias não chegou botando a mão na cabeça, não. Neemias não chegou jogando a poeira debaixo do tapete. Neemias não chegou vendo o erro e ficando calado. Mas Neemias pegou tudo de Tobias e tirou o que tinha no santuário do Senhor. Porque assim o profeta, ele não deixa o santuário do Senhor se contaminar. O profeta que é profeta, ele limpa a sua casa, ele limpa o santuário, ele permanece com o santuário limpo. O profeta que é profeta, não deixa qualquer um fazer de baderna na casa do Senhor. Não deixa qualquer um fazer qualquer coisa, mas ele, pela presença do Senhor, expulsa tudo. O profeta que é profeta é assim. Ele não aceita nada errado. Ele não aceita da maneira do junto. O profeta que tem o Espírito de Deus, ele age desta maneira. Ele está vendo qualquer um fazer as coisas na casa do Senhor. Está vindo erro, mas ele abre a boca. Só que o perigo da igreja do século 21 é passar a mão. O perigo da igreja do século 21 é ser massagista. O perigo da igreja do século 21 é a preocupação em perder a amizade, é a preocupação em perder o cargo, é a preocupação em perder a agenda, é a preocupação em perder o título. O maior erro e perigo da igreja do século 21 é imaginar se ele não entregar, ele não vai ter mais oportunidade. É o medo do irmão fechar a cara, é o medo do irmão de o medo fechar o bico. Mas se você é profeta, você só tem a preocupação é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. A maioria das pessoas teme mais ao homem do que a Deus. Ele se preocupa com o que os outros vão pensar. Ele se preocupa com o que a irmã vai achar. Ele se preocupa com o que o líder vai falar, mas não se preocupa com o Deus vai dizer. Com que estamos preocupados? Pelo que estamos pensativos? Por um dinheiro, uma oferta que a maioria das vezes não vem da vontade de Deus? Por que coisa e pelo que estamos preocupados? Por não ter mais oportunidade? Por a nossa agenda acabar? Se de fato somos servos de Deus, temos que estar preocupados e naquele grande dia ele não dizer apartado de mim para o fogo eterno.
Essa é a preocupação que você tem que ter. É essa preocupação que você tem que ter no coração. A preocupação do que Deus acha, a preocupação do que Deus pensa, a preocupação de como Deus olha. Temos que ter essa preocupação. Se a arca não foi tirada de nós, se a presença não foi arrancada, é esta a preocupação da igreja pelas almas perdidas, por amor que está se esfriando. É esta preocupação que a igreja tem que ter. É pelos novos convertidos, é pelos recém-batizados, é pelos mendigos. É essa preocupação que a igreja nos últimos dias tem que ter. Está chegando João. E o primeiro pensamento é: que sapato eu vou comprar? Aonde eu vou passar? Com que roupa eu vou vestir? Aonde eu vou estar? Que comida eu vou comer? Primeira preocupação quando chega esse mês do crente é esta: é pelas coisas da terra. Mas Colossenses capítulo 3 diz: buscar as coisas de lá do alto, aonde Cristo está. Se você não é da terra, tem pouco a gente também vai permanecer com ela. Se você não é da terra, tão pouco serve as promessas dela. Se você não é da terra, tão pouco serve as coisas dela. Mas se você é do céu, se prepara, porque vai acontecer o arrebatamento. Se prepara, porque o Senhor vai entrar em você dessa terra. Temos que estar preparados. Temos que estar vigilantes. Neemias viu aquela situação e se indignou. E quando ele se indignou, ele pegou tudo que Tobias tinha e jogou fora, jogou na rua. Porque este é o papel do servo. Passando o tempo, depois de Neemias voltar, aparentemente tudo em ordem, aparentemente tudo como estava, Neemias pela segunda vez vai classificar, vai reunir a classe de sacerdotes de Levita. Só que o propósito do capítulo 13 era um propósito de louvor, um propósito de bendizer, um propósito de cântico. Só que o segundo propósito de Neemias era diferente. Sabe qual era? Jejum e oração e consolação. O propósito primeiro era o propósito para se preparar como ia abrir o culto, se preparar como pregar a palavra, se preparar como dirigir o ciclo de oração. Mas o segundo propósito é interessante, sabe qual é? Era oração, jejum e consagração. É oração, jejum e consagração. Quer ter vitória? Jejua. Quer ter bênção? Se consagra. Quer ser salvo? Se separa. Neemias escolhe a classe e o separa com este propósito. Olha, o negócio vai ser diferente. Agora você não vai se preocupar em que hora vai chegar no culto, mas que hora vai jejuar, que hora vai se consagrar. A preocupação agora não é física, mas é espiritual. Só que no capítulo 13, voltando anteriormente, alguns versículos vai enfatizar que no término da fala de Neemias, ele vai ouvir algumas pessoas dizendo amém. Ele vai ouvir algumas pessoas dizendo assim seja. Ele vai ver algumas pessoas dizendo estou dentro. Ele vai ver algumas pessoas dizendo eu posso. Ele vai ver algumas pessoas levantando a mão. Ele vai ver algumas pessoas dizendo eu obedeço. Ele vai ver algumas pessoas dizendo eu pratico. Ele vai ver algumas dizendo assim seja a glória. Neemias, no término da sua fala, ele está vendo a metade da igreja concordando.
Só que no mesmo término, depois da sua fala, vai mostrar que o povo ocultamente se aproveitou da ausência de Neemias para se casar com mulheres asdoditas, mulheres amonitas e mulheres moabitas. No término da fala vai dizer que por Balaão não ter conseguido proferir, por Deus vir intervir a sua profecia, Balaão entende que ele é um homem conhecido, um homem sábio, entre aspas, e um homem que tem conhecimento. Porque se Deus não fala pela gente, muitas das vezes a gente fala por nós mesmos. E por Balaão ter esse livre-arbítrio, ele entende que se Deus não for na minha terra, eu serei eu mesmo na minha terra. E o texto vai dizer que Balaão dá um conselho para Balaque, que Balaque enviasse, mostrasse mulheres etéas, amonitas, moabitas, mulheres formosas, que os israelitas não iam aguentar. Os judeus não iam suportar por muito tempo, mas ia cair fácil. E aí o texto vai falar que esse conselho prevaleceu, e os judeus agora estão casados ocultamente. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando a Bíblia vai falar que quando Neemias está lendo isto, que quando Balaão deu esse conselho, e quando Neemias até este tempo vai ao templo de Jerusalém, aqui há uma interferência, que antes de Neemias chegar ao templo, já estava acontecendo algo de grave. Os judeus já tinham se corrompido e se casado com mulheres pagãs. Aí você me pergunta, o que você quer dizer com isto? Que tem pessoas que louvam até bem, prega até bem, mas anda misturado, fala outra língua, já pega há muito tempo, não é de agora, é de muito tempo. Só que chegou o dia dele, se não chegou ainda, o dia vai chegar. Neemias, enquanto chegou no templo bispo Edileuja, ele viu uma situação arrepiante, profeta. Ele viu um perigo diante dele, viu uma situação que entristeceu. Só que antes dessa situação do templo, o povo há muito tempo tinha se corrompido, o povo há muito tempo tinha se misturado. Sabe por quê? Não ouviu o conselho, não guardou a palavra, não obedeceu. Mas eu te pergunto, o texto não está dizendo que o povo levantou a mão, que o povo disse assim seja, mas o que vem da boca nem sempre é do coração, não. Nem sempre quem levanta a mão, ele está concordando. Nem sempre quem está ouvindo a palavra, ele o pratica. Se enganamos com muitas coisas muito fácil. Muitas coisas. Paulo disse em Romanos, nem todos que se diz ser filho de Abraão, vindo da sua descendência, significa ser seu filho. Nem todo que se diz ser israelita é seus filhos. São coisas fáceis. Não é o bem vestir. O caráter não está na roupa. A personalidade não está no que é fora, mas está no que é dentro. Tem pessoas que você está olhando bem arrumado, fala até bem, profetiza como nenhum outro de seu lado, só que há muito tempo está corrompido, há muito tempo está misturado, há muito tempo se afastou da presença de Deus. Neemias é um baque. O que é isto? Neemias soube disso e se entristece. Neemias ficou sabendo que os judeus se casaram com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, mulheres pagãs.
sabemos pouca história dos Agoditas, só que sabemos 70% da história dos Amonitas e dos Moabitas. A Bíblia vai dizer que quando Ló, tua esposa e tuas duas filhas estão saindo de Sodoma e Gomorra, uma delas desobedece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi esta: que ele seguisse e não olhasse para trás. Só que ó povo para desobedecer, ó povo que mesmo ouvindo a palavra desobedece. Nunca vi povo que mesmo Deus avisando ele peca, mesmo Deus mostrando ele faz. Se Deus te mostra, não é para você fazer. Se Deus te fala, não é para você cometer. Mas se quiser cometer, Deus vai dizer o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 11: o limpe se limpe mais, mas o sujo se suje mais ainda. Quem é justo faça-se justiça, mas os injustos permaneça na justiça. O conselho de Deus é para quem quer, não é para todos. O conselho de Deus é para quem quer. Eu estou falando isso porque as pessoas nos param achando que somos Deus. Você viu fulano? Olha o fulano como está. Olha o fulano caiu. Olha o fulano não existe. Como é que pode? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Neemias vê que todo o povo há muito tempo já estava corrompido. Só que, como eu disse anteriormente, a formação do Moabe e dos Amonitas vai se formar por um relacionamento abominável. As duas filhas de Ló vai embebedar o seu pai, vai botar vinho à mesa, e você sabe qual é a conversa de quem quer enganar, você sabe qual é a conversa de quem quer sapatear. Você sabe qual é a conversa de quem quer convencer? Ele vem sapatinho de lã. As filhas o embebedam e se deita cada uma com ele. Uma recebe o nome do seu filho de Amon e outra de Moabe. Pois aqui está a primeira formação. Duas nações pagãs, duas nações abomináveis, duas nações estranhas que Deus já estava repugnado. Só que os judeus, mesmo sabendo desta história, porque não venha querer dizer que você não sabe o que está acontecendo, que caiu porque não sabia, que fez porque o irmão ligou, que praticou porque ele chamou. Mentira! E você tem o livre-arbítrio de fazer o bem e de fazer o mal. Se você ler a Bíblia, sabe muito bem o que vem de Deus e o que não vem, o que vem do Senhor e o que vem do diabo. Os judeus sabiam que aquelas duas nações eram pagãs, só que o desejo, né, como diz o mundo, fala mais forte. O coração fala, né? Deixa o seu coração falar. E aí o coração dos judeus, pois, fala mesmo. E fala de uma maneira arrepiante. Ele se mistura, pronto. Agora está na hora do progresso. Está na hora do nascimento. Está na hora de gerar aquilo que teve mistura. É interessante que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, palavra dura até então, mas mesmo assim leva para o céu. O apóstolo Paulo disse que todo aquele e o homem, sendo homem e mulher, que se une a uma prostituta, forma um corpo com ela. Mas se se une a um Senhor, forma um corpo só com o Senhor. Então, se os judeus se uniram com nação pagã, os judeus também eram pagãos.
Se os judeus se uniram com nações estranhas, os judeus também eram estranhos. Se os judeus se uniram com nações abomináveis, os judeus também eram abomináveis. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, se você está na roda de fofoca, também seremos fofoqueiros. Se você se une com prostituto, também somos prostitutos. Se você se une com mentirosos, também somos mentirosos. Mas eu não pratico, mas está se unindo. Mas eu nem falo direito com ele, mas forma um corpo só. Se você se une com injusto, literalmente também somos injustos. Se você se une com desobediente, literalmente também somos desobedientes. Se você se une com pessoas que não servem a Deus, literalmente também não somos nada. Formamos um corpo só. E os judeus formaram um corpo só diante de Deus. Agora escute isso aqui. Se Deus olha para um corpo só, tudo que ele tem a dizer é chamar um nome só. Literalmente, se Deus olha para mim e para você, Ele não vai chamar duas pessoas. Ele vai chamar o seu nome. Ele vai falar com você. Ele vai se dirigir a você. Só que Deus não poderia se dirigir aos judeus como Ele se dirigia. Deus se dirigia aos judeus dizendo: eu sou o que sou. Deus se dirigiu aos judeus dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se dirigiu aos judeus dizendo: eu vos farei subir e herdar uma terra que manda leite e mel só. Os papéis são invertidos. Quando Deus olha para os judeus, príncipe de Leusa, Ele vai ver um corpo só. Ele vai ver uma identidade só. Ele vai ver uma língua só. Ele vai ver uma atitude só. Ele vai ver uma personalidade só. Ele vai ver uma conduta só. Ele vai ver um caráter só. Que caráter é esse? Caráter amonita, personalidade moabita e conduta asdodita. O que você quer dizer? Os judeus não eram mais o mesmo. Deus não poderia mais chamar de filho quem era um conhecido como abominável. Deus não chama de filho quem está misturado. Deus não pode chamar mais de filho quem não fala a língua dele, quem não pensa como ele, quem não anda como ele e quem não tem o jeito dele. Os judeus tinham se envolvido com nações pagãs. Então o cabelo dos judeus era pagão, os seus olhos eram pagãos, a sua fala também, todo o seu jeito era estranho diante do Senhor. Imagine aí Deus olhando alguns anos atrás, falando: meu filho, meu Isaac, meu Elias, meu amado. Só que quando Deus olhar para eles, Deus não pode dizer a mesma coisa. Porque literalmente tudo que vem na barriga da mãe puxa a mãe. Fenotipo e genotipo. Fenotipo é tudo aquilo que é externo. No caso, se a cabeça do nosso pai é grande, 70% da chance é também ser grande. Se nosso pai tem uma orelha fina, 70% também vamos ter a orelha fina. O jeito dele, o andar dele, o falar dele, o olhar dele, o se comunicar dele. Isso significa fenotipo, aparências externas só, que também está incluindo o genotipo, que é genética, está incluindo no sangue. Então Deus até tenta profeta,
falar fisicamente, mas quando vai falar fisicamente, está vendo um cabelo diferente, está vendo um olho diferente, está vendo um jeito diferente, está vendo um andar diferente. Deus aí sabe o que vai fazer? Tentar falar espiritual, e pior o caso, não é mundo espiritual. O sangue dos judeus já estava envolvido. Sabe o que Deus faz? Começa a chamar de injusto, começa a chamar de mentiroso, começa a chamar de trapalhão. Sabe por quê? Porque Deus estava vendo o que ele devia chamar. Deus não inventa nome para chamar, mas ele chama você pela sua personalidade, chama você pela sua conduta. Se a tua conduta é justa, Deus vai te chamar de justo. Se a tua conduta é verdadeira, Deus vai te chamar de verdadeiro. Mas se a tua conduta é errada, Deus vai chamar de errado. Deus não inventa nome para chamar ninguém. Se preocupe, aqui está, da maneira que Deus está te chamando. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, é neste tema: se preocupando com o chamado de Deus, se preocupando com a maneira de Deus nos chamar. Deus chama cada um da maneira que Ele é. Deus chama cada um do jeito que Ele é. E aqui você vai entender porque veio o costume de Israel. Cada pessoa tinha o nome por costume. Elias, Javé, a salvação. Osés, eu sou, o Senhor é a salvação. Raquel, pastora. Cada um vinha do costume, o jeito. Israelita não dava nome por acaso, mas dava o nome segundo a maneira que nasceu. E Jacó, porque fosse a glória do Senhor. Jacó, porque nasceu já grudado na perna do seu irmão. Então ninguém recebia nome por acaso. Deus também não dá nome a ninguém por acaso. Se Ele tem dado nome a mim e a você, é porque de fato e de verdade chama os que Eles têm chamado. Se Ele dá nome a mim e a você, porque de fato e de verdade chama os que Ele tem falado. Se Ele dá nome a mim e a você, porque de fato somos o que somos da presença de Deus. Neemias está espantado com o que está acontecendo. Neemias está espantado com o que está atuando. Neemias está perplexo, está horrorizado, porque eu não vou dizer pela primeira vez. Pela primeira vez é normal, é lícito o homem cair. Pela primeira vez é permitido, porque o homem é pecador. Não ausento isso. O homem está propício a falhar, a errar, a várias coisas. Só que a história de Israel tem um nome. Todas as vezes que um juiz morria no livro de Juízes, Israel se aproveitava que este juiz morreu para fazer o que fazia no Egito. Então a história de Israel é bem conhecida. Povo murmurador, povo blasfemo que se levantava contra os profetas do Senhor. Agora esse povo se envolve, e o que sai dele, e o que sai deles é o mais interessante. O texto diz que quando os filhos dos judeus iam falar, se comunicar, eles tentavam falar judaico, mas só saía a língua materna e respectiva da sua nação. Quando os judeus abriam a boca para falar, não saía a língua da sua classe hebraica, só que tudo que saía da boca deles era a língua dos Adonitas, era a língua dos Amonitas, era a língua dos Moabitas. A língua dos judeus tinha, bispa, era a língua do alto, uma língua espiritual que a terra jamais viu e recebeu. Só que a língua dos judeus agora é diferente. Os judeus não dão mais glória. Os judeus perderam a essência do louvor.
Os judeus perderam a essência da palavra, os judeus perderam a essência da profecia. Você me pergunta, o que foi que aconteceu? Foi as misturas que tirou a essência da palavra. Os judeus agora, a bispa não pode mais profetizar. Os judeus agora, evangelista, não pode mais entregar recado. Os judeus agora, missionário, não pode mais entregar. Não sabe por quê? Porque estavam misturados. Quando ele ia falar glória a Deus, saía murmuração. Quando ele ia bendizer o Senhor, não sabia pela onde começar, porque perdeu a essência. O que era deles agora não era mais. O que saiu do vento e foi mistura a lenha. São frutos abomináveis, são frutos pagãos, são frutos estranhos. Mas nesta noite, como profeta do Senhor, eu venho te dizer: não deixe gerar dentro de você o que não vem de Deus. Não deixe gerar dentro de você coisas estranhas. Não deixe gerar dentro de você coisas que vai apagar. Não deixe gerar coisas dentro de você, coisas que vai tirar a minha função. Crente tem um costume, e o seu costume, todas as vezes, quando vai chegar na igreja e orar, crente tem um costume, e o seu costume, todas as vezes, antes de dormir, é orar. Pega o relógio, bota o despertador, 3 horas, 3h30, oração da madrugada. Só que quem é misturado não faz mais isso. Quem se misturou não consegue mais fazer. Porque todas as vezes que ele vai tentar fazer, sai dele o que não é de Deus. Se manifesta dentro dele o que não vem do Espírito. Sabe por quê? Ele tem um fenotipo estranho, ele tem a genética estranha, fenotipo e aparência de outros, genotipo e aparência de outros. Ele até tenta profetizar, ele até tenta sentir a presença, mas perdeu, porque deixou gerar dentro dele outros tipos de nação, deixou gerar dentro dele outros tipos de pagãos. Agora escute, para encerrar. A Bíblia diz que os judeus se envolveram com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Agora eu me pergunto, para que tanta mulher? Para que tanta nação? Há 3 nações diferentes aqui. Porque uma só não era o suficiente? Porque uma só não dava para o gasto? Será que uma só não era o suficiente? Porque 3, sabe por quê? Porque tem crente que é assim. Não deu na primeira, vai tentar a segunda. Não deu na segunda, vai tentar a terceira. Você vai ficar tentando, e numa dessas vezes, quando você menos esperar, a presença já foi arrancada, os mistérios já foi tirado, as bênçãos de Deus já foi retida. Agora escute. Sabemos que quando um israelita vem para a Bahia, você não vai saber que ele é israelita pelas vestes, se bem que as vestes de Israel é uma veste comprida, só que o costume da Bahia é diferente, então tudo que ele vai fazer é mudar as suas vestes. Se você observar, logo quando Yosef Akiva chegou aqui, ele veio de barba grande, veio com as suas vestes da maneira que servia em Israel. Só que segundo o nosso costume, ele não conseguiu suportar, teve de cortar as barbas e teve de mudar as vestes. Então dificilmente você vai conhecer o israelita pelas suas vestes, como também um alemão pelas suas vestes. E os alemães agora estão se vestindo até do nosso jeito, de tênis, de short, bermuda. É difícil de discernir. Como também qualquer outras pessoas de outro país já não vem mais para cá no seu costume, mas são esbarrados, e muitas das vezes até amigos que são daqui mesmo diz para ele: tire isto,
Vista como nós vestimos, é bem melhor, e até o ambiente faz ele vestir. Só que só tem um jeito de conhecer qualquer pessoa de outro país, sabe quando? Quando ele abre a boca. Quando ele abre a boca. Não se conhece profeta pela maneira de vestir. Não se conhece profetiza pela saiona louca. Não se conhece vaso pelo cocó do cabelo. Não se conhece profeta de Deus pela rasgada de língua. Mas se conhece pela palavra. Pela palavra vindo da presença do Eterno. Muitas pessoas estão encantadas e se encanta com o que vê, se encanta com a aparência, se encanta pela boniteza, se encanta pela maneira de vestir, mas quer descobrir o vaso. Deixa ele abrir a boca para ver de que nação ele vem. Quer descobrir se o vaso de Deus, deixa ele abrir a boca, deixa ele falar o que tem dentro do seu coração. Agora aqui vai. Os judeus falavam a língua hebraica. Dificilmente este povo errava. Quando os judeus abriam a boca, todo mundo já sabia. Conhecia, não, de Israel. Porque identificava com lá, quando abria a boca, falava-se Deus. E quando fala de Deus, a gente lembra desse povo, a gente lembra dessa classe. Só que imagine aí uma pessoa que ele não tem origem brasileira, sai de outro país, vem para cá para tentar falar o nosso idioma. Ele pode até se expressar, mas você vai perceber na pegação da língua que o seu costume é outro. Os judeus tinham um tipo de língua, só que agora a sua língua é outra. Mas o interessante é que os judeus não tiram as vestes. Os judeus não arrancam as barbas loucas. Os judeus não perdem o costume externo, mas os judeus perdem a sua respectiva língua. É pela língua que nós conhecemos o tipo de vaso, porque na língua não se engana. Podemos trocar a veste, podemos trocar o cabelo, podemos trocar até a unha, mas a língua é difícil. Não tem professor, não tem escola, não tem instrumento. Ela decide ser de Deus, e se não é. Os judeus tentam falar a língua, mas não conseguem. E foi um ato crucial que ele se envolve com 3. Por quê? Porque quem sabe, vamos caracachar. Quem sabe eles imaginavam, vamos tentar a sorte. E a sorte é, vamos fazer uma mistura. Se envolver com a primeira, se envolver com a segunda, se envolver com a terceira. Os judeus imaginavam que se envolvendo ia falar várias línguas. Os judeus imaginavam que ele se envolvendo ele teria mais mistério. Os judeus imaginavam que ele se misturando, ele teria outros idiomas. Não, aquilo que Deus te deu é seu, não dê para ninguém. Não se envolva pensando que você vai ter êxito. Não se envolva pensando que você vai ter saída. Não se envolva pensando que você vai ter mistério, não. Mas você vai perder tudo aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Quem se mistura com estranho, estranho é. Quem se mistura com coisas abomináveis, abomináveis são. Os judeus imaginavam, se eu me envolver com o primeiro, eu vou falar a língua asdodita. Se eu me envolver com o segundo, eu vou falar a língua amonita. Se eu me envolver com o terceiro, eu vou falar uma língua moabita. Só que eles se deram de mal.
Porque enquanto eles pensavam, a bispa de Leusa, que ia falar 3 línguas, que até variedade, queria profetizar como ninguém, quando abriu a boca só saiu uma língua, porque é assim que Deus faz. Quando Deus dá um dom ao crente, se ele tentar passar na frente, nada dá certo, até o que ele tem Deus tira. Quando Deus dá uma visão ao profeta, se ele tentar ter mais visão do que Deus não deu, Deus vai para tudo. Se Deus dá um dom de louvor a uma levita, se ela tentar passar na frente, até o que ela tem vai ser tirado, porque Deus é assim. Se ele te deu a espera, se ele te deu segura, se ele te deu guarda, se ele te deu cela. E aí, Neemias, vendo que não poderia fazer mais nada, ele vai lembrar de Salomão, que Salomão foi um homem sábio, um homem inteligente, um homem de conhecimento, um homem que não houve nem haveria homem mais sábio do que ele, homem rico, glorioso, homem de nome, de título e de fama. Neemias vai lembrar agora do texto de Salomão. Imagino Neemias recapitulando toda a sua história. Ele pequeno, e seu pai o ensinando. Ele pequeno, e ele vendo seu pai julgando. Ele pequeno, e vendo seu pai fazendo a obra. Ele pequeno, e vendo seu pai orando. Ele pequeno, vendo seu pai lendo a Bíblia. Ele pequeno, e vendo seu pai buscando a Deus. Ele pequeno, e vendo seu pai jejuando. Ele pequeno, e vendo seu pai consagrando. Imagino eu, Neemias, recapitulando todo este dia, todo este tempo, imaginando como era bom a vida de Salomão, como era bom o início da sua fé, como era bom quando ele aceitou Jesus, queria orar toda hora, profeta, queria evangelizar todo mundo, não ficava parado enquanto não falasse de Deus. Jesus, ele jejuava 3 horas de relógio, oração para tirar do sonho difícil. Como era bom a vida de novo convertido. Mas Salomão está mudado agora. Salomão cresceu, já não está mais orando, já não está mais buscando, já não teme mais a palavra, já não lê mais como Deus quer. A vida dele é no WhatsApp, a vida dele é na conversa, dorme até tarde em conversa, mas não busca mais a Deus. Como Salomão estava mudando, mas ele não sabia que o diabo é astuto e perverso. E o diabo, quando vê um crente indisperso, ele não vacila, se prepara para atacar, se prepara para derrubar, se prepara para jogar no chão, se prepara para matar, se prepara para destruir. A Bíblia vai dizer que Salomão está indisperso, está encantado pela glória, está encantado pelo título, está encantado pela fama, está encantado pelo ouro, está encantado pela prata, está encantado pelas mulheres, pelos salmos, pelos cânticos, pelos provérbios só. E o diabo está lhe observando e está vendo uma coisa que nem ele mesmo está vendo. Sabe o que é? Efésios 6:10. Ele está sem as armaduras de Deus, e agora o diabo vai se preparar e vai enviar quem? Uma mulher para lhe derrubar. A Bíblia diz que a mulher o convence, e por ele ser velho, concordando com injustiça, está concordando com o erro. Quem era Salomão? Dava conselho, profetizava, instruía, só que foi pegado de surpresa. A serva do Senhor leu aqui Efésios 6:10. Armadura. Armadura. E o interessante é que o apóstolo Paulo está dentro da pauta falando de diabo e armadura, diabo e crente, diabo e servo. Então ele está citando em guerra. Salomão não só cai em idolatria, como também levanta, concorda, justifica,
determina, aceita sacrifícios a Moloque. E aí Neemias vai lembrar disso tudo. E ele vai falar. Enquanto ele lembra, ele fala. Enquanto não lembra, também não fala. E tudo que Neemias tem a fazer é falar. É falar. É dizer. É entregar. Os profetas estão falando. A bispa de Leusa está falando. O evangelista na oportunidade está falando. A dirigente está falando. Tudo que eles têm é falar. Eles não vão forçar. Não vão forçar a barra. Ninguém vai te amarrar. Ninguém vai te prender. Ninguém vai apontar uma arma para aquilo que você não quer. Mas tudo que a gente tem que fazer é falar, é instruir, é pregar, é entregar. Sabe por quê? Porque Deus chamou a gente para isso, para falar, para entregar, para profetizar, para falar a palavra do Senhor. E é tudo que Neemias tem é falar, lembrar da queda de Salomão, e vai dizer que as mulheres o fizeram pecar. E aqui eu encerro esta palavra. Que você nesta noite possa guardar esta palavra na tábua do seu coração. Porque enquanto estamos no mundo, vamos ver muitas coisas. Enquanto estamos no mundo, vamos ver muitos escândalos. Vamos ver coisas de arrepiar. Escute bem. O que você vai ver no mundo vai ser contra-ataque contra a tua fé. Não vai ser coisas para você imaginar só como cumprimento ou para ficar dando risada, não. Vai ser contra-ataque. Primeiro fato, quando você vê, o diabo vai cocear no seu ouvido dizendo: tá vendo? Fez e não aconteceu nada. Praticou e permanece vivo, rapaz. Ó, ele voltou e tem tudo o que ele quer. Você vai ficar ainda aí? O diabo, ele atinge e age assim. Reações e ações de pessoas lá no mundo, até mesmo na presença de Deus, que erra. Ele usa como ataque contra mim e contra você. Mas eu tenho uma boa notícia. Está escrito no livro de Jeremias, seu capítulo de número 1, seu versículo 19. Pelejarão contra vós, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. O diabo pode se levantar. O diabo pode investir. O diabo pode se mostrar. O diabo pode mostrar a careta dele. O diabo pode se manifestar de diversas formas. Como foi dito desde o início do culto. Sexta-feira 13. Todo mundo conhece. Ninguém quer ver gato preto. Ninguém quer quebrar vida em casa nova. Ninguém quer ver lança. É muita coisa. Terça-feira 13. Muitas pessoas temem, mas escute isso aqui. Você está coberto pela palavra do Senhor. Não temos que há de suceder. Não temos que há de acontecer. Porque você está coberto pela palavra do Senhor. Essa é a oportunidade do Senhor.